Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre a poluição. Antes de mais nada, devemos atentar ao conceito de poluição, que nada mais é do que as alterações químicas, físicas ou biológicas que ocorrem por fatores humanos, naturais também, que prejudicam, no caso, o meio ambiente e os seres vivos, afetando aí a qualidade do ar, da água e também do solo. Ou seja, ele provoca um efeito negativo no ecossistema, porque pode ocorrer também de formas naturais, como por exemplo a poluição gerada por um vulcão, um terremoto ou até mesmo um tsunami. Aqui a poluição ela é gerada pelo homem e ela pode prejudicar o solo, a água e ainda o ar. Afetar também a espécie com a proliferação de doenças, diminuindo também os recursos naturais e da biodiversidade do planeta. Ela pode ser considerada uma poluição, um material ou uma substância que está no local inadequado ou em uma concentração indesejada. Por exemplo, aqui nesse caso, essa latinha de refrigerante, ela não é uma poluição. A partir do momento que ela está no local inadequado ou na quantidade indesejável, ela passa a ser uma poluição. Então, vai depender da situação em que essa substância é colocada. Aqui nós temos os tipos de poluição. Nós temos a poluição da água, a poluição do ar, poluição visual, a poluição do solo, poluição sonora e também temos a poluição térmica e radioativa. Vamos começar falando da poluição do solo e quais são os seus contaminantes. Nós temos aí os fertilizantes sintéticos, defensivos agrícolas, salinização, resíduos radioativos e o lixo. Então, as substâncias jogadas no lixo, elas vão ser absorvidas, no solo e contaminar o solo e o lençol de água freático. Então, muitos componentes que são jogados no lixo, na verdade, eles deveriam ser reciclados ou reutilizados. Aqui, a poluição do solo é um dos tipos de poluição mais recorrentes no mundo e as quais interferem diretamente na biodiversidade do planeta, afetando assim as espécies animais e vegetais, bem como a espécie humana. Então, esse tipo de poluição ela é produzida pelo contato do solo com produtos químicos, resíduos sólidos e resíduos líquidos, por exemplo, fertilizantes químicos, pesticidas e herbicidas. Então, nós estamos vendo aqui na imagem um avião pulverizando a plantação com inseticidas ou defensivos agrícolas que vão ser absorvidos pelo solo também. E às vezes até serem levados até os rios através da chuva, contaminando também a água no caso. Além desses poluentes, outros agentes da poluição do solo são os resíduos domésticos ou urbanos, como solventes, detergentes, lâmpadas fluorescentes, componentes eletrônicos, tintas, gasolina, o diesel, óleos automotivos, hidrocarbonetos, que são os derivados do petróleo, o chumbo, que são derivados de pilhas ou baterias, entre outros produtos. Então, a poluição da água. Então, a poluição da água também é chamada de poluição hídrica. Ela interfere na qualidade dos recursos de água, ou seja, dos rios, dos mares, oceanos e lagos. Ela é gerada, sobretudo, pelo descarte de produtos e dejetos nas águas. E os principais elementos da contaminação das águas são gerados pelas atividades domésticas, agrícola e industrial, com o lançamento de esgoto, produtos químicos diversos do tipo óleo, celulose, tintas, plásticos e até os defensivos agrícolas que eu comentei. Além de afetar ou desequilibrar o ecossistema terrestre e também o subterrâneo, o lençol freático, coloca em risco as espécies que ali habitam. Ela também prejudica os seres humanos que deixam de usar esses recursos, no caso tão importante, por causa da contaminação das águas, tornando assim ela imprópria para o consumo. Então, aqui nós temos a contaminação do petróleo, onde interfere na vida dos animais e plantas que habitam ali, e aqui a mortandade de peixes pela água contaminada. Agora vamos falar da poluição visual.
ela gera um desconforto visual e pode levar a problemas mentais, psicológicos, como o estresse, transtornos psicológicos e o cansaço visual. Além de problemas estéticos e de saúde, o excesso da poluição visual ele pode afetar a vida nas grandes cidades e, por exemplo, causar acidentes de trânsito, uma vez que ele pode distrair, né, essa poluição pode distrair os condutores de veículos. A poluição radioativa. A poluição radioativa ou nuclear ela é gerada, sobretudo, pelas usinas nucleares que utilizam materiais radioativos para gerarem energia nas quais elas se destacam. Os elementos, o urânio, o estrôncio, o iodo, o césio, o cobalto e o plutônio. Ainda que seja considerada uma fonte de energia alternativa, um acidente numa usina nuclear pode ser fatal e os seres que vivem ao redor podem sofrer grande influência. Um exemplo notório é o acidente de Chernobyl, que ocorreu na Ucrânia em 1986. Além dele, as bombas jogadas pelos Estados Unidos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, durante a Segunda Guerra Mundial. Ela dizimou grande parte da população e até hoje o local apresenta altos níveis de radioatividade. Como consequência, né, as pessoas que foram atingidas sofrem mutações genéticas como câncer e outros tipos de doença. Aqui na imagem ao lado nós temos a foto, né, do acidente de Chernobyl, que é uma cidade fantasma, né? Não existe vida nesse local. A poluição térmica. Ainda que seja pouco conhecida, a poluição térmica é um tipo de poluição muito recorrente e que causa grande impacto ambiental. Ela ocorre pelo aquecimento das águas e do ar, que são utilizados nas usinas hidroelétricas e também termoelétricas. E as usinas nucleares, elas também, no caso, essas usinas, elas lançam na atmosfera, né, o ar quente e a água quente nos rios e lagos. Embora essas usinas sejam grandes responsáveis pela poluição térmica, ações como o desmatamento, a erosão do solo e a urbanização também podem influenciar no aumento desse tipo de poluição. Então, ela também pode ser gerada, né, além de ser gerada pelas indústrias, até por erupções vulcânicas também. E aí, no caso, é um meio de poluição natural, no caso, a erupção vulcânica. Essa alteração de temperatura, ela afeta diretamente o ecossistema, né, como a mortandade de espécies que habitam no local, que estão acostumadas com determinada temperatura. Como, por exemplo, podemos citar os animais que vivem em ambientes gélidos e a sua estrutura corporal é preparada para isso. Se suas águas ficarem aquecidas, elas são afetadas diretamente, o que provocará a imigração, né, dessas espécies para outros locais, doenças ou então a morte dessas espécies. Aqui na imagem ao lado a gente pode observar a mortandade dos peixes pelo aquecimento da água. A poluição sonora. Como o próprio nome indica, a poluição sonora ela é gerada pelo excesso de barulho. Esse tipo de poluição, ainda que não afete diretamente o meio ambiente, ela é nociva para os seres vivos e os animais e é considerada crime ambiental, podendo resultar em multa e reclusão de 1 a 4 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, qualquer som que ultrapasse os 50 decibéis já pode ser considerado nocivo para a saúde. Um exemplo notório são as cidades grandes, onde há grande concentração de pessoas, veículos, comércio, máquinas, construções, dentre outros equipamentos que fazem muito barulho. Já foi constatado que o excesso de barulho ele pode provocar diversos problemas de ordem psicológica, física e mental nos seres humanos, tais como mau humor, tensão, estresse, angústia, dor de cabeça, insônia, agitação e dificuldade de concentração. Aqui nós temos uma escala de valores normais e valores produzidos pelos sons altos, né? No caso, são os decibéis, eles são medidos em decibéis.
Nós temos, por exemplo, a altitude normal, que seria uns 50 decibéis. Acima disso é prejudicial à saúde. Então, nós podemos observar aqui a voz, né, de uma pessoa normal de até 30 decibéis gritada. Ela pode ir até 80 decibéis. Uma sala de aula de 40 a 80 decibéis. Um tráfego rodoviário, né, de grande intensidade, de 50 a 90 decibéis. Aqui no caso, o recreio na escola, né, ele pode chegar, né, no mínimo a 80 decibéis. Pode ser muito maior se as pessoas colocarem música, né, cada um colocar a sua e fica pior ainda, né. Um aspirador de pó, 70 decibéis. Só para a gente ter uma ideia, né, da altitude, né, no caso desse som. Lembrando que o som ele pode ser tolerável por um certo tempo, então existe uma tolerância, você não pode ultrapassar esse limite. Aqui agora a gente vai falar sobre a poluição atmosférica. Então ela é gerada pelo lançamento de poluentes tóxicos na atmosfera. Dentre os principais poluentes do ar estão o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o chumbo, o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Então aqui a gente pode ver na imagem, né, a emissão, né, de uma fumaça negra, provavelmente de uma indústria. E embaixo a emissão dos gases que vem, no caso dos veículos, né, poluindo aí o ar atmosférico. Então, esse tipo de poluição, ele implica de diversos fatores de risco para a saúde humana, bem como aumenta os problemas ambientais, como o efeito estufa, o aquecimento global, a chuva ácida, dentre outros fatores, dentre outros problemas ambientais. As indústrias e os veículos são os principais responsáveis pela poluição do ar. Então, numa grande cidade, por exemplo, onde existem milhares de veículos, a qualidade do ar fica afetada, o que leva a diversas doenças respiratórias e vasculares e, nos piores casos, também pode levar à morte por intoxicação. Na imagem do lado, eu também coloquei a queima da cana, né? Porque na nossa região isso, infelizmente, ainda acontece com uma certa frequência. Aqui, o que provoca o efeito estufa, né, que é o que vai gerar o aquecimento global, seria o uso dos combustíveis fósseis, que são aqueles derivados do petróleo, como automóveis, né, ou veículos movidos a gasolina, óleo diesel, que libera o dióxido de carbono, considerado o maior responsável pela retenção de calor no planeta. O desmatamento, que além de destruir grandes áreas de floresta, também libera gases de efeito estufa, né, durante a sua decomposição. As queimadas, que queima a vegetação e libera grandes quantidades significativas, né, de gás carbônico, que a gente chama de dióxido de carbono. As atividades industriais, que fazem uso dos combustíveis fósseis, que também são responsáveis pela emissão dos gases poluentes. E a agropecuária, que o consumo de carne e a criação de gado contribuem com quantidades significativas do gás metano, que também favorece o aquecimento global. Aqui nessa imagem nós temos a porcentagem dos setores, né, que contribuem para a poluição da atmosfera. No caso aqui são 50,5%, né, do setor dos transportes, 16,7% o setor industrial, 13,8% o setor não energético, 7,8% o setor residencial e comercial, 5,6% o setor agropecuário e 5,6% o setor elétrico. Nesse outro gráfico, nós temos a porcentagem dos gases que contribuem para o aquecimento global, né, e o fortalecimento do efeito estufa. No caso aqui, 60% de gás carbônico, 15% de gás metano, 5% de óxido nitroso, 12% dos clorofluorcarbonetos e, no caso, 8% do gás ozônio. Aqui nós temos o esquema, né, do efeito estufa e do aquecimento global. Lembrando que o efeito estufa ele é um efeito natural do nosso planeta, que na verdade ele é muito importante, porque ele mantém o nosso planeta aquecido durante a noite.
Porque durante o dia o Sol aquece, né, o nosso planeta, mas quando ele se põe, quando fica noite, esse calor ele vai escapar para a atmosfera, para o espaço, no caso, né? Se não estivesse essa camada, né, aqui de gás carbônico segurando um pouco esse calor, o nosso planeta ele congelaria durante a noite. Mas o que é então o efeito estufa que a gente fala? É o excesso do gás carbônico que se acumulou na atmosfera. Então, todos esses veículos, fumaça, os produtos que têm spray, né, clorofluorcarboneto, são coisas que estão aumentando a quantidade de gás carbônico no planeta. Então, essa camada da atmosfera, ela ficou muito espessa. Então, aquela quantidade de calor que antes, né, escapava para o espaço e mantinha um calor aceitável no planeta, hoje ela já não acontece com tanta eficiência. Então, uma grande quantidade do calor fica retida no planeta. Então, essa temperatura que a gente fala do aquecimento global, ela está acontecendo porque essa quantidade de gás, né, está acima da quantidade que a gente consideraria normal para manter o planeta numa temperatura equilibrada. Agora a gente vai falar sobre alguns efeitos do aquecimento global. Aqui no caso, o derretimento, né, de grandes massas de gelo nas regiões polares, então os blocos de gelo, né, derretendo e caindo e aumentando o nível de água do mar, consequentemente invadindo aí regiões litorâneas e forçando, né, a migração de pessoas. E também isso pode fazer com que espécies sejam extintas, né? Olha a situação dessa imagem, né? Coitadinho dos animais estão aqui no meio da água, então provavelmente afeta, né, o equilíbrio das espécies que moram no local. Aqui também temos a mudança na composição da fauna e da flora em todo o planeta. O aumento de casos, né, de desastres naturais, como inundações, que nós temos as inundações, as tempestades, os furacões e até mesmo os tsunamis. Aumentando a quantidade de água, né, aumenta também a vaporização e vai gerar aí vários vapores que formarão, no caso, as tempestades e os furacões. Aqui, sobre o aquecimento global, nós temos a desertificação das áreas naturais e a extinção da vegetação nativa. As secas e os incêndios poderão ser mais frequentes, né, por causa da seca, né, as plantas elas se queimam com facilidade, né, começam incêndios naturais. As mudanças climáticas elas podem ainda afetar a produção de alimentos. Em muitas áreas produtivas poderiam ser afetadas. Aqui nós temos algumas sugestões, né, de como a gente pode ajudar na preservação do meio ambiente, diminuindo o aquecimento global. Então aqui a gente fala no primeiro exemplo, reduz o consumo de carne, né? Como nós já comentamos, a carne, tanto o consumo dela como a criação do gado contribui para a produção do gás metano, que é um dos gases que contribuem para o aquecimento global. Evite canudos e copos descartáveis. Todas as vezes que a gente diminui a quantidade de material descartável, a gente vai preservar o meio ambiente e a produção dele a produção desses copos gera poluição, né? Faça trechos curtos a pé. Então, na verdade, você vai estar evitando usar um veículo, né, que queime combustível e vai fazer o trajeto a pé ou de bicicleta. Não desperdice os alimentos, desligue a luz ao sair do ambiente, compre roupas de segunda mão, que é aquele assunto que a gente já falou sobre reutilizar, né? E reduz a produção de lixo. Então, todas essas atitudes que a gente pode fazer, coisas que estão ao nosso acesso, elas contribuem para a preservação do meio ambiente e também para diminuir ou manter, né, a temperatura do nosso planeta. E a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Eu espero que vocês reflitam um pouquinho sobre a poluição e como você pode contribuir para diminuir essa poluição. E desejo a vocês bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula.